Passaremos agora aos projetos em tramitação. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Maurício Tuima. eu sei que eu vou pedir aqui que quebre a regra dessa casa, porque os projetos em tramitações é antes da palavra livre. E hoje nós temos escrito para a palavra livre o pastor Alex, que quer falar justamente sobre o plano. Então eu gostaria, e o que adianta ele usar a tribuna depois da votação? Então eu gostaria que o senhor, com o apoio dos meus colegas, com a votação deles, que o senhor colocasse em pauta de o pastor Alex fazer o uso da tribuna antes da tramitação dos projetos de hoje. Vou colocar aqui para o plenário, pois nós estaremos mudando um pouco a ordem aqui de acordo com o regimento. Não posso fazer por minha conta, mas coloca em votação agora o pedido do vereador Maurício. Os vereadores que forem a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Aprovado, Maurício. E eu acho importante desta forma o debate. Gostaria de fazer o convite, por favor, pastor Alex. Seja bem-vindo aqui nesta casa. O senhor pode ter 10 minutos para suas explanações. O pastor Alex é o nosso amigo, sempre está aqui na casa procurando melhorias para a população de Bom Despacho, faz um belo trabalho social no município. Parabéns pela atuação. E quero anunciar que o pastor Alex Alves veio comentar sobre o Plano Municipal de Educação. Fique à vontade. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria de agradecer a sugestão acatada pelo senhor e os demais vereadores. Muito obrigado. Obrigado. Fique à vontade, o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado ao excelentíssimo presidente da Câmara, demais membros da mesa diretora. É uma honra poder estar aqui nessa Casa do Povo, onde se discutem as leis, o andamento, né, da nossa gestão do município. E eu fico feliz quando há essas divergências de opinião, porque isso é a construção da nossa democracia. Quero cumprimentar também aos demais vereadores e dizer que é bom estar nessa casa onde o povo pode ser representado dos segmentos mais variados da nossa sociedade. O objetivo de estarmos aqui nesse início de noite é porque quero esclarecer o fato que será discorrido agora há pouco, porque no ano passado houve uma grande discussão sobre a ideologia de gênero no Congresso Nacional. Alguns pretendiam inseri-lo no Plano Nacional de Educação, chamamos de PNE, e depois de muitos debates, no dia 6 de abril de 2014, os legisladores decidiram retirar do PNE toda menção às palavras gênero, orientação sexual e qualquer outra que interprete a sexualidade, homem e mulher, desassociada do nosso corpo, que ataque a família natural ou que venha ferir o direito que os pais têm de educar os seus filhos. Os legisladores agiram com amplo respaldo popular. Os brasileiros, em sua grande maioria, já mostraram que não querem isso na educação dos seus filhos. Porém, o MEC está tentando inserir agora, através dos planos municipais de educação, o PME, o que ficou fora do Plano Nacional, mediante o documento que o oficial, né, emitido pela Conferência Nacional de Educação, que é proposto como referência para a elaboração dos planos locais. Isto é uma grave irregularidade, porque os planos locais, apesar de serem elaborados pelo município, ele tem que estar em consonância com um Plano Nacional de Educação. Mas a forma sutil que o MEC utilizou foi um pouco obscura, porque fez até com que houvesse um pedido de explicação do Legislativo ao Ministério Público, porque procederam dessa maneira. Em conformidade com o que a lei pede, queremos que também o Plano Municipal de Bom Despacho não tenha nenhum termo utilizado pela ideologia de gênero. Estamos a favor da erradicação de todas as formas de discriminação. Não somos homofóbicos, não incentivamos a violência, não discriminamos ninguém pela sua preferência sexual. Mas nós não podemos aceitar que o Estado interfira na nossa maneira de educar os nossos filhos. Nós confiamos as nossas crianças às escolas, aos professores, aos educadores,
e não queremos que voltem de lá com um comportamento diferente do que aquilo que é ensinado dentro de casa. Essa é a nossa preocupação, e nós não queremos ver o Estado, que é um Estado laico, impondo, sendo ditador na nossa forma de viver, no nosso comportamento diário. Nós não podemos aceitar que uma ideologia, ela que tem a pretensão de dizer que funciona como um princípio de igualdade, venha interferir nas nossas famílias. Vou explicar para a plateia, né, que está aqui no número grande, o que é uma ideologia de gênero. Até alguns anos atrás, nós usávamos no dia a dia a palavra gênero como sinônimo de sexo. Homem, mulher, masculino e feminino. Hoje já não é mais assim. Para indicar aqui o que se pretende por gênero, usaremos a descrição que usa o próprio Ministério da Educação no livro Gênero e Diversidade na Escola, publicado no ano de 2009. Segundo o MEC, o conceito gênero fala da construção social do sexo anatômico. Há machos e fêmeas na espécie humana. No entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é muito diversa. Gênero significa que os homens e mulheres são produtos da realidade social e não da decorrência anatômica. Em outras palavras, não é a fisionomia, não é as genitálias que caracterizam o que é homem e o que é mulher, mas assim a sua convivência no meio da sociedade. Ou seja, segundo essa opinião, ter nascido com um corpo de homem não lhe faz homem. Ter nascido num corpo de mulher também não lhe faz mulher. Cada um define o que quer ser por meio das suas experiências e das suas relações sociais. E isso é sempre considerado como uma relação de poder. Para muitos de nós parece algo sem sentido, mas para algumas pessoas, elas acreditam muito nisso. E cada um acredita no que quiser. Mas pode parecer absurdo para uns, mas para outros não. Mas para essas pessoas, o que nós não queremos é que defenda essa ideia e coloque aquilo que muitas vezes taxam o outro lado, quem se diverge com isso, de intolerante. A não aceitação da ideologia de gênero não implica em preconceito ou discriminação. Fundamentemos apenas o direito de que nossos filhos sejam influenciados por tais pensamentos e políticas. A expressão gênero ou orientação sexual refere-se a uma ideologia que procura encobrir o fato que o ser humano se divide em dois sexos. Nós não queremos falar daquilo que acreditamos, não queremos invocar textos bíblicos nessa explanação, mas apenas pensar de uma maneira muito corriqueira e de uma maneira muito tranquila. Negar a biologia e negar a psicologia é negar a ciência. A escola tem que ter o compromisso com a verdade, fomentando o conhecimento da realidade e não doutrinando os alunos com ideologias. É o que nós queremos. O papel da educação deve ser de fomentar o conhecimento, não na desconstrução ou da neutralização das características psicológicas, biológicas dos meninos e das meninas. Devemos ensinar os nossos filhos a respeitar as pessoas, independente do sexo, da raça, da condição sexual, até mesmo da opção sexual de cada um. Mas isso não quer dizer confundi-los com essa ideologia. Com efeito, o termo gênero empregado para designar as categorias de pessoas submetidas às diretrizes do Plano Municipal de Educação é impreciso, ambíguo e de forte conteúdo ideológico, passível de indesejados e ilegais alargamentos no âmbito da sua incidência e aplicação. Senhor presidente, não conhecendo o trâmite e as formalidades dessa casa, eu elaborei uma carta com um pedido para ser entregue a cada vereador. Não sei se posso fazer, quero ler o conteúdo que será entregue na mão de cada vereador, se possível.
Mas o pedido é muito simples e diz o seguinte: após um longo debate no Congresso Nacional, né, a ideologia de gênero foi retirada da pauta. Por isso, pedimos que retire do Plano Municipal de Educação de Bom Despacho qualquer menção a gênero, orientação sexual e opção sexual. E aqui uma explanação do que é ideologia de gênero. Eu quero agradecer este espaço concedido a mim, que sou um pastor, e represento também um segmento, e não só um segmento evangélico, mas estamos juntos, católicos, evangélicos, os cristãos que confessam a Bíblia Sagrada como um livro de diretriz, que norteia, como tantas coisas que tem feito de bom para a sociedade, vai nortear certamente as nossas famílias para um futuro e um presente melhor. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os vereadores. Muito obrigado. Que bom, né, essa recepção aqui na Câmara. Ficamos tão felizes com essa participação de vocês. Isso é muito importante, isso mexe com o sentimento da gente, com os valores de família a qual nós fomos criados e com a dignidade da família brasileira. Pastor, o senhor fica à vontade, o senhor pode retornar ao seu lugar e pode distribuir a carta para a gente? Obrigado. Nós faremos da seguinte forma, eu sugeri aos colegas, já que nós vamos votar e discutir o projeto, eu vou colocar o projeto em discussão, que nós, ao mesmo tempo, discutimos o projeto e podemos comentar também a respeito da colocação do pastor Alex nesta sessão. O que vocês acham? Pode ser dessa forma? Então, nós faremos a discussão ao mesmo momento. Projeto de lei número 42, de 2015, de autoria do chefe do Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação de Bom Despacho, chamado PME, a qual o pastor Alex nos apresentou tão bem, e da outras providências. Parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto, porém com uma emenda. Muito obrigado, pastor. Eu seja sempre bem-vindo. Muito importante essa discussão. Obrigado. Tá ok. Colocar a minha discussão primeiro. Eu vou fazer a leitura da emenda, mas antes de fazer a leitura, vou deixar aberta aqui a discussão já, e logo em seguida nós faremos a leitura da emenda ao projeto que nós já elaboramos. Senhor presidente, passo a palavra para o vereador Maurício Tuima. Primeiro, não poderia de falar aqui, de agradecer a toda a sociedade de Bom Despacho. Foi inúmeras ligações durante os últimos 15 dias, não só para mim, como presidente da Comissão de Educação e Saúde esse ano aqui da Câmara Municipal, mas também para todos os meus colegas, para que nós pudéssemos atentar a esse quesito, que é a meta 7, né, 7.25. Gostaria de agradecer também o doutor Sérgio, que esteve aqui semana passada usando essa tribuna, está aqui hoje novamente para estar junto com a gente nessa votação, ao padre Mundinho, ao padre Marcelo, e às demais pessoas que estiveram aqui também na quarta-feira para nos ajudar a discutir, a entender e fazer as emendas cabíveis a esse projeto. É um projeto, esse plano é um plano que vigorará por 10 anos, né? É um plano da educação e que tem muitas metas boas para Bom Despacho e com um alcance que nós almejamos aqui na nossa cidade. Mas, por infelicidade, houve essa meta 7, né, a qual, no nosso ver, trouxe uma distinção da palavra gênero, e que foi avaliada por muitos, e muitos pedidos fossem para que a gente retirasse essa palavra gênero e os demais, porque existe muitas ideologias diferentes no pensamento. E como nós discutimos na sala de comissões, nós não estamos aqui para duvidar de nenhum professor, de nenhum educador, mas nós somos seres humanos. E cada ser humano tem uma interpretação, um jeito de se manifestar. Então a gente estudou, trabalhou e fez a revisão desse plano exclusivamente nessa meta.
porque nós estamos aqui, como disse hoje, mais cedo, aqui o nosso colega José Ivo, nós estamos aqui representando o povo. E esse foi um pedido do povo, que ligou, que se atentou e que nos ajudou a não deixar passar batido nessa meta 7.25, o que seria ideologia de gênero. Então, em meu nome, em nome da casa, em nome da comissão, eu gostaria de agradecer a cada um que se dispôs a ligar e que se dispôs a vir conversar com a gente e estar aqui presente para que nós possamos fazer o melhor para as nossas crianças, para a nossa cidade, para as nossas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Keké. Quero, primeiramente, agradecer ao pastor Alex pelas suas sábias palavras. E estou lendo aqui a sua carta, Alex. Vou dizer por mim, por ser brasileira e cidadã, com todo respeito às professoras, no qual tenho maior carinho, que a minha mãe é professora e a minha irmã é professora. Nós, brasileiros, não queremos a ideologia de gênero na educação dos nossos filhos. Não tenho filhos, mas tenho sobrinhos e tenho um carinho enorme pelas crianças. E acho, a minha opinião, quero que seja respeitada, que retire totalmente do plano da educação. Obrigado. Obrigado, vereadora Keké. Eu também gostaria de deixar aqui o meu testemunho, a minha opinião, para que não haja dúvidas a respeito da minha posição como vereador também neste momento. Apesar de não participar da votação diretamente, só quando há empate, deixo claro o meu voto também contrário ao Plano Municipal de Educação, da forma que ele foi apresentado pela Secretaria Municipal de Educação e, consequentemente, pelo Ministério da Educação, que tentou já apresentá-lo no Congresso Nacional e foi rejeitado pela sua maioria. Não conseguindo aprová-lo, vem uma tentativa sorrateira de se colocar escondido em um calhamaço de folhas esses termos pequenas palavras, mas que causam grandes consequências na estrutura familiar brasileira. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Felipe Cunha está aqui, participou ativamente conosco. Obrigado também, doutor Sérgio. E igual o vereador Maurício já disse, a vereadora Keké, quantas pessoas nos procuraram? Essa votação de hoje tem legitimidade popular. A população brasileira não aceita ser pega de surpresa. Nós estamos atentos. Vocês têm vereadores que estão atentos. Nós estamos lendo o que nós estamos votando aqui, preocupados com isso. Qual que é a consequência de se aprovar uma mudança desse tipo? Qual que é a importância disso? Qual que é o benefício para a população brasileira, para as famílias, de se colocar na educação dos nossos filhos, que hoje eu sou pai de 2 meninas, a ideologia do gênero? E será que eles acham que estão fazendo uma revolução na educação desta forma? Esses pseudo-revolucionários, teóricos de plantão, que não têm noção das consequências dos que estão fazendo? O importante é colocar em prática as promessas políticas de melhorar a educação. É isso que é importante. Os nossos educadores que apresentaram essa questão da ideologia deveriam ter vergonha de apresentar tal coisa, com todo respeito. Assim como a Keké falou, sou filho também de um professor. Nós estamos preocupados, pastor Alex, pastor Zé Diomar, José Eustáquio, toda a comunidade evangélica e católica, todos nós cristãos. Nós somos uma nação cristã. E nós devemos ser respeitados dessa forma. Nós estamos preocupados, por exemplo, com o Pronatec, que apenas 8% das vagas prometidas que foram efetivamente liberadas e apresentadas para o povo, a falta de oportunidades. É isso que nós estamos preocupados. Nós queremos uma pátria educadora de verdade, não uma revolução de mentira em cima de palavras que querem doutrinar agora a população de uma forma sorrateira, pegar a gente de surpresa em meio a esse texto enorme, querendo achar que estão melhorando a educação, porque agora virou moda. Vamos tirar agora da educação a questão da sexualidade. Por quê? Será que isso é bom para uma criança? Eu, como médico, pediatra, estou aqui também dando minha posição. Isso não é saudável. Nós temos referência, sim, de masculino e feminino. Ninguém está aqui sendo homofóbico com isso. Existe agora uma certa tendência, quer dizer, não pode se posicionar porque estamos sendo homofóbicos. Não é nada disso, não se trata de ser homofóbicos. Nós temos o maior respeito à escolha e à opção sexual de cada um. A religião não pode ir também ao desencontro do desejo do ser humano, condená-lo. Pode ter orientações religiosas, mas não é isso que está em debate. Aqui ficou bem claro isso, é tão bonito de se ver essa união, independente de qual denominação,
sejam presbiterianos, evangélicos do Evangelho Quadrangular, adventistas, testemunhas de Jeová, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja da Plenitude, diversas denominações, a Igreja Católica. Felipe esteve aqui conosco, junto com o Padre Mundim, Padre Marcelo, tivemos junto com o Bispo Dom José Aristeu, Dom Valmor, agora em Luz, defendendo a mesma causa, pastor Alex, essa união dos cristãos. A bancada evangélica, tanto o deputado Lincoln Portela, o deputado Léo Portela, comunicou conosco, diversos outros representantes, o deputado Márcio Santiago, o deputado Eros Biondini, da bancada católica, mostrando que nós temos pontos convergentes, e isso que nós precisamos na população. Vamos nos dar as mãos e hoje vamos rejeitar esse projeto que a Secretaria Municipal de Educação não deveria ter encaminhado desta forma. Deixar claro isso. Não deveria nem ter chegado nessa casa dessa forma. Isso é um desrespeito à família de Bom Despacho. Nós, vereadores, não vamos deixar. Tenho certeza que os colegas vão garantir isso. Muito obrigado, gente. Eu agradeço, eu fico profundamente emocionado de ter essa participação aqui conosco. É muito bom para a gente ter esse respaldo popular, que isso é que é importante. Então, essa é a minha posição, fica claro aqui o meu voto, se pudesse votar, seria contrário, e nós temos uma emenda ao projeto para apresentar, mas vou deixar a palavra aos colegas. Vereador Roberto Gontijo pediu primeiro. Senhor presidente, eu também fui muito procurado por muitos pais, muitos moradores da nossa cidade, justamente com essa preocupação. Então, passou a ser uma preocupação minha também. Eu até aproveito para agradecer o Padre Mundim, o Padre Léo, o doutor Sérgio, o pastor Alex, que nos ajudam, e todos os participantes que estão presentes. É uma preocupação da gente, a gente avaliou esse plano e realmente é o certo retirar essas expressões de ideologia de gênero. Então, juntamente com todos os vereadores, nós vamos votar a emenda de coração mesmo, para poder fazer um plano à altura de todos nós. Isso mesmo, Roberto, todos nós unidos. Com a palavra agora, o vereador Ricardo Alvarenga pediu primeiro. Senhor presidente, com relação ao projeto, Vossa Excelência, mais uma vez, se equivoca. Esse projeto, ele foi enviado pelo prefeito municipal, porque é atribuição dele, mas não foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Ele foi elaborado por um conselho, por uma comissão, composta por todas as camadas da sociedade de Bom Despacho, inclusive a Secretaria de Educação. Mas o projeto, ele vem a definir na esfera particular, na esfera universitária. Então, o projeto foi feito junto com a comunidade de Bom Despacho. E ele muito estranho, muito estranho. Eu aprendi muito, né, a ouvir aplausos e a ouvir vaias. Eu queria explicar, eu também sou favorável a vocês, eu só estou contando a história de como que foi o projeto, como que foi a criação do projeto. Eu já emiti o meu voto, já. Então, senhor presidente, é só para fazer justiça a quem elaborou o plano. E ele culminou numa audiência pública da educação, na qual o vereador João Maurício estava presente, eu também estava presente, onde foi inserida essa terminologia, e aí eu não sei se foi por maldade, ou se foi por alguma coisa que passou por todos nós que estávamos presentes, foi aprovado por todos nós, mas, evidentemente, que o projeto chegou a essa casa e ele foi analisado, ele foi estudado, ouvimos opiniões de diversas pessoas e definimos, todos os vereadores, pela retirada da questão de identidade de gênero. Nós definimos por unanimidade todos os vereadores. Só que eu gosto de contar a coisa como ela foi, como que aconteceu, para a gente não atacar quem não mereça ser atacado e defender quem mereça ser defendido. Então, a história do projeto é esse. Ele culminou numa audiência pública que foi realizada no batalhão, no auditório do batalhão,
onde todos, né, votaram as mudanças, as alterações, e ele foi encaminhado a essa Casa Legislativa para fazerem as alterações. Eu recebi também diversas ligações, diversas interpelações, inclusive tem um instituto em Belo Horizonte que estuda todos os projetos nessa área. Eu, inclusive, encaminhei a nossa Procuradoria Jurídica, o parecer deles. Eles ainda me pediram, posso contar com o seu apoio, vereador? Eu falei, pode. Eu estou do lado da população, eu estou do lado da comunidade, eu estou do lado daquilo que penso e que luto por ser correto. Então, senhor presidente, é para contar essa história, de fazer justiça e dizer que a mobilização da sociedade é muito importante. Eu vejo que hoje, católicos, protestantes, evangélicos, todas as camadas sociais de igreja da nossa comunidade, da qual a gente respeita muito, dizer que essa é apenas uma batalha, nós temos outras batalhas a serem travadas, né? Nós temos aí a questão das drogas, que eu vejo todas as igrejas preocupadas, nós precisamos combatê-las também, inclusive na porta das escolas, é um trabalho que nós temos que ter. O plano, ele, além dessa questão polêmica, dessa questão divergente, ele também trata de vários outros aspectos, que são as metas para a educação de bom despacho nos próximos anos, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então, é um plano muito importante. Nós apresentamos a emenda retirando essa questão e estamos aprovando o restante do plano. Então, nós estamos aproveitando 99,9% do plano, daquilo que foi discutido com a sociedade, daquilo que foi proposto, daquilo, muitas das coisas que é cópia também do Plano Nacional de Educação, mas o mais importante é que nessa questão, o vereador Ricardo é contrário à inserção dessa questão de ideologia de gênero e de orientação sexual. Eu sou a favor daquilo que possa aumentar a educação, melhorar a educação. E nesse sentido, senhor presidente, eu sou a favor da emenda de retirada desses termos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, senhor. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paula. Desculpe, o Mauro Cintico pediu primeiro aqui, né, senhor Mauro? Com a palavra. Senhor presidente, às vezes tem alguém aqui na plateia que não conhece, eu sou do Engenho Ribeiro, a comunidade em peso está toda preocupada com isso. Então, pelo que eu estou vendo, eu vou levar uma notícia muito boa para eles. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mauro. Com a palavra, Pedro Paula. Senhor presidente, nós realmente tivemos reunidos com as comissões de saúde, de educação. Eu sou contra a ideologia de gênero, porque vem contra a minha família, do jeito que eu fui criado, do jeito que eu criei meus filhos, do jeito que eu fui educado e do jeito que meus filhos foram educados. Então, eu sou contra a ideologia de gênero. E que, agora tem uma parte da fala do Ricardo que eu não concordo, é que ele diz que o executivo não tem nada a ver com isso. Mas isso foi inserido pela secretária de Educação, a Tânia Nakamura. Então, isso nós não podemos deixar de manifestar, né, que no dia da reunião os professores disseram que ela inseriu essa ideologia de gênero no dia. Foi o que nós escutamos da comissão. Então, isso também ele tem a participação do administrativo, né, do executivo, aliás. Então, eu sou contra, e como todos nós somos contra, eu não posso ir contra a minha ideologia pessoal com que eu fui criado. Esse é o senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Senhor presidente, eu também fui procurado por muitas pessoas, preocupado com essa palavra de Eugênio. É o seguinte, eu disse para eles, não, fica tranquilo que nós vamos fazer uma emenda retirando essa ideologia de Eugênio, porque isso é um pedaço que vai zancar muito as famílias. Então, você pode ficar tranquilo, nós vamos estudar lá e vamos resolver. E quero agradecer também o
doutor Sérgio, o pastor Alex, o padre Mundinho, o padre Léo, e, enfim, todos esses que entraram nessa campanha conosco, que veio, estudou com nós e deu uma boa luz para nós estamos votando contra essa ideologia gênero, que é uma pequena palavra, mas é uma palavra muito pesada, que vai atrapalhar muito as famílias e tudo isso. Então, eu sou contra essa palavra, estou votando a favor da emenda. É isso aí, doutor. Muito obrigado pela sua participação também, Roberto Cordeiro. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador José Ivo. Não poderia deixar de falar, porque também sou família. Meus pais, muito católicos, jamais admitiriam uma coisa dessa, como ele conversou comigo. Nós não podemos aprovar. E às vezes, cidade aprovaram, sem nem pelo menos estudar o que significava o projeto, o que significava as palavras. Por isso eu digo a vocês, quando a gente vai aprovar alguns projetos, nós temos que ter cuidado com a palavra. Porque as palavras, às vezes, magoam e acabam com relacionamentos muito importantes entre marido e mulher e família. Como eu estava vendo, a mulher, na hora do desespero, disse uma palavra que aquela filha não era dele. O que ele fez? Matou a esposa e a filha. Então, por isso, eu sou contra esse projeto e sou a favor da emenda, porque nós não podemos deixar que a família acabe, que a família se perca diante de pessoas que não estão nem aí pela família. E a família é a coisa mais importante que existe nesse planeta. E se acabar, acabou tudo. Por isso, eu sou a favor da emenda e quero agradecer a todos que estiveram nesta casa, a todo o povo de Bom Despacho, que ajudaram esta casa a fazer com que a gente enxergasse melhor tudo aquilo que está escrito no projeto. Não me interessa se houve erro de fulano, de cicrano, mas nós estamos aqui para ajudar, é para fazer o melhor para a população, é para fazer o melhor pela família, porque eu jamais aceitaria uma coisa tão vulgar, que a gente não tem nem palavras para dizer, a gente que é pessoa de Deus, não tem o que falar, porque eu tenho 2 filhos, e jamais gostaria que eles fossem tratados dessa forma, como estão querendo tratar, diante de um projeto que, depois de muitos dias, alguém reconheceu, ainda bem. Araújo aprovou, Divinópolis aprovou, mas correram e pediram ainda há tempo para que o prefeito não aprovasse aquilo lá. Então, isso aqui é bom, isso aqui é importante. A família é a coisa mais importante da vida. Não tem dinheiro nenhum que pague a família. Por isso, novamente, eu sou a favor da emenda para que mude esse projeto tão absurdo, tão mesquinho. Agradeço também ao vereador José Ivo pela participação. Eu farei agora a leitura da emenda ao projeto que foi redigida por nós vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Tuima. Eu gostaria que o público que está aqui presente, também aos internautas, que prestasse bem atenção na emenda de modificativa do artigo 7, meta 7.25, para que não haja dúvida do qual o esclarecimento que o senhor vai fazer a leitura e qual foi a modificação que nós fizemos. Então, gostaria que vocês se atentassem à hora que o presidente fosse ler a emenda modificativa da meta 7, item 7.25. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Maurício. Deixando claro, então, que nós fizemos a retirada de qualquer menção dentro do projeto em relação a essa questão de gênero. Então, vou fazer a leitura da emenda ao projeto que foi elaborada pelos vereadores desta casa. Emenda de redação ao projeto de lei número 42 de 2015, proposta pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Pela presente e na forma regimental, propomos ao plenário desta Casa que sejam modificadas as redações do inciso 10 do artigo 2º, caput, do artigo 7º ao artigo 8º da Estratégia 3.3, da meta 3 do anexo 1, da Estratégia 3.3 da meta 3 do anexo 1,
das metas 13 e 14 do anexo 1, da letra J do item 4.2, Objetivos Gerais do PME, e do segundo parágrafo do item 5.3, Educação Infantil, do anexo 3, Diagnóstico do Projeto de Lei número 42 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Bom Despacho e dá outras providências, passando a figurar da seguinte forma, 2 pontos. O inciso 10 do artigo 2º deverá ter a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, às diferenças e à sustentabilidade socioambiental. O caput do artigo 7º deverá ter a seguinte redação. Artigo 7º, o município, em regime de colaboração com a União e o Estado de Minas Gerais, atuará visando o alcance das metas e a implementação das estratégias objeto deste plano. O artigo 8º terá a seguinte redação. Artigo 8º. O município deverá aprovar leis específicas para sua rede de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação, no prazo de 2 anos, contados da publicação desta lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. A estratégia 3.3 da meta 3 do anexo 1 terá a seguinte redação. 3.3. Aderir ao pacto estabelecido entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º da Lei número 13.005 de 2014, para a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio. A estratégia 7.25, da qual o vereador Maurício colocou aqui, pedir atenção, estratégia 7.25, da meta 7, do anexo 1, terá a seguinte redação. 7.25. Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre história, sobre as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais nos termos das leis números 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diferença étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e também a sociedade civil. Passará a constar da redação da meta 13. Meta 13, 2 pontos. Contribuir para elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo 35% doutores. Seguinte, passará a constar da redação da meta 14, contribuir para elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. A letra J do item 4.2, Objetivos Gerais do PME, do anexo 3, passará a ter a seguinte redação. Letra J. Promover os princípios do respeito aos direitos humanos, às diferenças e à sustentabilidade socioambiental. O segundo parágrafo do item 5.3, denominado Educação Infantil, do anexo 3, Diagnóstico, passará a ter a seguinte redação. Respeitando e atendendo às características e necessidades de cada comunidade, a educação infantil tem como objetivo a socialização da criança, preservando a sua individualidade. A educação infantil cumpre um papel socioeducativo próprio e indispensável ao desenvolvimento da criança, valorizando as experiências e os conhecimentos que ela já possui e criando as condições para que socialize valores, vivências, representações, elaborando identidades étnicas e de classe. Discutidas e votadas, requeremos a sua aprovação, passando a integrar o projeto original.
Então, esta foi a emenda apresentada pelas comissões que analisaram o projeto e em concordância com todos nós vereadores desta casa. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Tuima. Para deixar bem claro, na meta 7.25, existem duas leis, que são a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Gostaria só de esclarecer que essas duas leis tratam da história dos afrodescendentes e dos indígenas, e que não tem nada a ver com gênero ou com orientação sexual, porque senão depois pode vocês achar que ainda passou batido por essa casa. Então, gostaria de esclarecer a vocês o que cita esse artigo, essas duas leis. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço e quero deixar também o agradecimento a toda a assessoria jurídica, doutor Vinícius, muito obrigado, ao senhor, doutora Carla, todos os colegas aqui da Câmara que nos ajudaram, porque é muito difícil de compreensão, é muita palavra jurídica, muito termo. Então, muito obrigado a vocês pelo serviço profissional que vocês nos prestam aqui nesta casa. Coloco neste momento esta emenda em discussão. Coloco em votação a emenda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem de pé. Emenda aprovada. Coloco o projeto em primeira discussão. Acho que já discutimos bem. Coloco agora em primeira votação. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado em primeira votação. Pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto Gontijo. Solicita dispensa interstício para a segunda votação ainda hoje, encerrando a matéria e que todos saiam daqui com sabendo da decisão desta casa. Coloco em discussão o pedido do vereador Roberto Gontijo. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Passaremos agora ao projeto em segunda discussão. Em segunda votação, já com a emenda aprovada, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado também em segunda votação. Parabéns a todos nós da Câmara Municipal e a todos vocês. Muito obrigado a todos pela participação. É assim que nós vamos construir uma sociedade melhor. Obrigado de coração, gente, pela ajuda. Agradecemos a cada um de vocês. Passaremos